Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Python voltada para as competições de informática. Hoje o problema que eu trouxe para vocês é do aquecimento para a primeira fase do Interif de 2024 e ele é o seguinte: Figurinhas Parte 2. Joãozinho quer completar seu álbum de figurinhas e, para isso, quebrou seu cofrinho no qual guardava suas economias. Joãozinho quer comprar o máximo de pacotes de figurinha que seu dinheiro permitir, mas também quer ficar com o máximo de moedas para começar a guardar dinheiro em um novo cofre. Assim, a estratégia adotada por Joãozinho para juntar dinheiro para pagar o total da conta foi a de sempre priorizar gastar as moedas de maior valor. Por exemplo, Joãozinho só irá usar moedas de 10 centavos para pagar a conta se todas as suas moedas de 25 centavos se esgotarem. Seu Alcides, o dono da loja de figurinhas, apesar de perceber a estratégia adotada por Joãozinho, não dá troco. A entrada. Na primeira linha, o valor de um pacote de figurinhas em reais, iniciado em RS e usando ponto como separador de casa decimal, que deverá estar entre 1 centavo e R$ 50. Na linha seguinte, a quantidade de moedas que Joãozinho possui de 25, 10, 5 e 1 centavos nesta ordem, separadas por espaços. A quantidade máxima de moedas de um tipo que Joãozinho poderá possuir é 100. E a saída deverá ser duas linhas, sendo a primeira o número de pacotes de figurinha que Joãozinho irá comprar e a segunda a quantidade de moedas restantes. Então, uma coisa que eu achei muito legal nesse problema e foi o que fez eu resolver trazer ele é o fato de que ele é uma variação de um problema de programação muito famoso, que é o algoritmo da ganância. O algoritmo da ganância é o quê? O seu programa vai receber quais são os valores das moedas que você tem. Nesse caso aqui, as moedas que a gente tem são de 25, 10, 5 e 1 centavo. Você vai receber um valor em dinheiro que você tem que acumular até chegar nesse valor, por exemplo, que nesse caso aqui vai ser de 1 centavo até R$ 50. E aí o nosso programa tem que calcular qual é a menor quantidade de moedas que a gente precisa juntar dentre os valores que a gente tem para chegar no valor total. Se a gente for olhar de novo a estratégia do Joãozinho, que é. Cadê? Priorizar gastar as moedas de maior valor, basicamente o que o Joãozinho quer fazer é aplicar um algoritmo da ganância no seu auxílio, certo? Mas antes da gente ajudar o Joãozinho a aplicar esse algoritmo da ganância, tá faltando um dado crucial que o problema não vai informar pra gente logo de cara, mas que a gente pode calcular, que é quanto de dinheiro o Joãozinho vai gastar. Ou seja, qual é o total da conta que a gente quer saber. É, e esse número é muito simples de a gente calcular, porque a gente vai receber o preço de um pacotinho de figurinhas em reais e a gente tem quanto de cada moeda o Joãozinho tem. Então, primeiro para calcular o total da conta, a gente precisa saber quanto de dinheiro o Joãozinho tem. E ele falou que ele quer comprar o máximo de pacotes de figurinhas, ou seja, a gente precisa saber qual é o número máximo de pacotes de figurinhas que o Joãozinho consegue comprar com o total de dinheiro que ele tem. Então, primeiramente, vamos receber a primeira linha, que vai ser o preço de um pacote de figurinhas. Lembrando que toda vez que a gente vai receber uma entrada do usuário, tanto na UBI quanto no Interif, a gente não coloca nenhum texto aqui dentro do input, por causa que isso ia contar como uma saída padrão, ou seja, o robozinho do Interif ou do UBI ia considerar isso aqui como sendo a nossa resposta. E não é isso que a gente quer. Então, sempre que a gente vai receber a entrada do usuário, a gente faz um input vazio e só recebe a entrada sem dar nenhum direcionamento para o usuário. Isso aqui vai ser RS e o número que a gente quer. Esse aqui não. O RS não vai servir para nada, é só para dificultar a nossa vida. Então, para a gente ignorar ele, a gente vai pegar a entrada do usuário e considerar só do terceiro caractere ou do segundo índice até o final. Caso você tenha alguma dúvida sobre essa anotação aqui, você vai pesquisar sobre string slicing em Python. Certo? Agora nós temos aqui o valor só a parte numérica, que é o que importa, porém está em formato de string. Então a gente precisa converter isso para um float para a gente poder manipular esse número como realmente sendo um número. O que acontece? A gente até pode deixar o peso do pacote desse jeito aqui.
Mas é muito ruim a gente trabalhar com números em float, por causa que imprecisão de floats é o pesadelo de todos os programadores. Então, se a gente tem a possibilidade de pegar esse número aqui, que é um float representando o valor do pacote, em reais, e, por exemplo, transformar ele num inteiro, representando o preço do pacote, em centavos, seria muito melhor pra gente. Então, eu vou converter esse valor de reais para centavos, simplesmente multiplicando por 100. E depois disso é só converter esse valor para um inteiro. Agora a gente tem o preço do pacote, mas ao invés de ser um float 3,71, vai ser o valor inteiro 371 centavos. Agora que já temos o preço do pacote, a gente vai receber o próximo dado do usuário, que é quanto de cada moeda o Joãozinho tem. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer para implementar um algoritmo da ganância é escrever no nosso programa quais são os valores das moedas que a gente tem. Os valores das nossas moedas, nesse caso, eles são sempre os mesmos. 25, 10, 5 e 1. E as quantidades de cada moeda é o usuário que vai dizer pra gente. Vai ser uma string de uma linha, onde todos os números vão ser separados por espaços. Então a gente precisa dar split nessa string usando espaço como delimitador. E por último, o que a gente precisa fazer é pegar cada um desses 10 aqui, que quando eu der split na string vai ser a string 10 e não o número 10, e converter eles para inteiro. Caso você tenha alguma dúvida, nessa anotação aqui que eu acabei de escrever, você vai pesquisar sobre list comprehension em Python. Essa é uma funcionalidade muito útil do Python e que eu uso muito porque além de você conseguir pegar a entrada do usuário e rapidamente converter para o formato que você quer, também tem uma diversidade de outras coisas que você consegue fazer. Então eu uso isso direto nos meus scripts e eu acho que é muito importante se vocês conseguirem se aprofundar nisso também. Então, beleza. Agora que a gente tem os valores de cada moeda e a quantidade de cada moeda, para a gente saber o total de dinheiro que o Joãozinho tem, a gente faz o quê? A gente pega 25 centavos, multiplica pela quantidade de moedas de 25 centavos que o Joãozinho tem, que nesse exemplo aqui seria 10. Então ele tem 250 centavos em moeda de 25 centavos. Aí a gente pega 10 centavos, multiplica pela quantidade de moedas que o Joãozinho tem. Nesse exemplo aqui também é 10. Então ele vai ter 100 centavos em moedas de 10 centavos e assim por diante. Depois que a gente souber quanto de dinheiro que o Joãozinho tem em cada tipo de moeda, a gente só soma tudo e a gente vai ter o total de dinheiro que o Joãozinho tem. Então, vamos fazer isso aqui. Total dinheiro recebe a soma de Então, novamente aqui, estou usando uma list comprehension. E essa list comprehension ela vai fazer o quê, ó? Eu vou iterar aí de 0 até 3, certo? São os índices das minhas listas de moedas. Ou seja, o índice 0 é a moeda de 25 centavos, o índice 1 é a moeda de 10 centavos, e assim por diante. E eu vou fazer o quê? Eu vou montar uma nova lista, onde cada elemento é a quantidade de dinheiro em centavos que o Joãozinho tem de cada moeda. Ou seja, o primeiro elemento dessa lista vai ser valores moeda 0 vezes quantidades moeda 0. Ou seja, 25 vezes o primeiro elemento de quantidades moedas, que é a quantidade de moedas de 25 centavos que o Joãozinho tem. O segundo elemento dessa lista vai ser 10 centavos vezes a quantidade de moedas de 10 centavos,
O próximo elemento vai ser 5 centavos vezes a quantidade de moedas de 5 centavos. E o próximo vai ser as moedas, o valor, 1 centavo, vezes a quantidade de moedas de 1 centavo. Depois que eu tenho o valor em centavos que o Joãozinho tem em cada moeda, eu vou somar tudo isso e o resultado dessa conta aqui vai ser um único número inteiro, que é o total de dinheiro que o Joãozinho tem. Agora que eu sei a quantidade de dinheiro que o Joãozinho tem e o preço de cada pacote, eu consigo saber a primeira coisa que o meu programa quer, que é o número de pacotes de figurinhas que o Joãozinho irá comprar. Então, essa é uma conta bem simples. Pacotes comprados será o total de dinheiro, divisão inteira, pelo preço do pacote. Eu vou comprar o máximo de pacotes que eu conseguir usando meu dinheiro, mas eu não posso comprar 1/5 de um pacote, não posso comprar meio pacote. Então, eu não me interessa as casas decimais dessa divisão aqui. Agora que eu tenho a quantidade de pacotes, para eu saber o total da conta, que é o que a gente vai precisar aplicar o algoritmo da ganância, a gente só precisa fazer o preço do pacote vezes a quantidade de pacotes comprados. Isso me diz o total de dinheiro que o Joãozinho vai gastar. Agora que a gente tem o total de dinheiro que o Joãozinho vai gastar, agora sim a gente pode aplicar um algoritmo da ganância. Então, o algoritmo da ganância, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar esse valor e subtrair 25 centavos enquanto a gente tiver moedas de 25 centavos ou enquanto for possível eu eh, diminuir o valor em incrementos de 25 centavos. Porque uma coisa que é importante a gente se atentar aqui no enunciado é que o seu Alcides não dá troco. Então, mesmo se eu ainda tiver, por exemplo, moedas de 25 centavos, mas a conta for, por exemplo, 15 centavos, eu não posso usar 25 centavos para pagar uma conta de 15 centavos. Então, aí eu vou ter que parar de subtrair o valor em 25 e vou começar a subtrair em 10 centavos. Então, vamos aplicar. While conta. Enquanto ainda tiver conta, enquanto ainda tiver dinheiro para pagar, na verdade não, vou fazer de jeito melhor. Bom, então o que eu tô fazendo aqui? Em essência, esse aqui é o algoritmo da ganância, só que eu tô considerando é, as duas modificações que esse problema faz no algoritmo original, que é o seguinte: eu tenho uma quantidade máxima que eu posso gastar de cada moeda, então eu tenho que garantir que eu não gasto mais moedas, por exemplo, de 25 centavos do que eu tenho, então eu sempre tenho que verificar se a minha quantidade de moedas é maior do que zero. E também, outra coisa é que o seu Alcides não dá troco. Então, se eu quiser pagar uma parte da conta usando uma moeda, essa conta tem que ser maior ou igual o valor da minha moeda. Porque se a conta, por exemplo, como eu falei, for 15 centavos
e eu tô olhando pra moeda de 25 centavos, eu não posso pagar a conta de 15 com uma moeda de 25. Então, quando isso acontecer, eu vou fazer o quê? Eu vou continuar o meu loop, aí quando o i incrementar, eu vou olhar para a próxima moeda. Então, eu vou tirar aqui o máximo de moedas de 25 centavos que eu conseguir. Quando não der mais para tirar a moeda de 25, eu vou partir para 10 centavos. Quando não der mais para tirar moedas de 10 centavos, eu vou tirar em 5 centavos. E quando não der mais para tirar em 5 centavos, eu vou tirar de 1 centavo. Ou seja, eu vou pegar aqui a conta e vou subtraindo o valor da moeda. Para cada moeda que eu uso para pagar um pedacinho da conta, eu vou tirar essa moeda da quantidade de moedas que eu ainda tenho dela. E no final. Opa! Para eu entregar a saída que o programa quer, eu só preciso printar na primeira linha os pacotes comprados. E na segunda linha, a soma das quantidades de moedas, ou seja, o total de moedas que o Joãozinho tem. Certo? Vamos ver se esse programa funciona. Hum. Então, se o preço de cada pacotinho for R$ 3,71, eu tiver 10 moedas de 25, 10 moedas de 10, 10 moedas de 5 e 10 moedas de 1, eu consigo comprar um pacotinho e ainda me restam 15 moedas, exatamente como a saída espera. Vamos ver o próximo exemplo. Novamente, se o preço do pacotinho for R$ 1,99, que no meu programa aqui eu converti para 199 centavos, e eu tiver 9 moedas de 25, 19 moedas de 10, 9 de 5 e uma de 1, eu consigo comprar dois pacotinhos e ainda vão me restar 11 moedas. Então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido essa resolução. Na minha opinião, a parte mais complicada dela são essas funcionalidades de Python que eu estou usando aqui, né? String slicing e list comprehension. Que isso vocês não vão ver em aulas muito superficiais sobre sintaxe de Python. Mas são ferramentas muito úteis para a gente dar uma encurtada no nosso código, que eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada mais a fundo. No geral, depois que a gente passa por essa parte de receber a entrada do usuário, a resolução é um simples algoritmo da ganância. Então, se por acaso vocês ficaram com dúvida nessa parte aqui do código, eu recomendo também vocês darem uma estudada em algoritmo da ganância, que, como eu falei, é um problema de programação muito famoso, então vocês vão achar diversas fontes falando sobre isso. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima.